uns santistas. Não sei, espero estar errado. Eu prefiro estar meio pessimista do que falar, Sampaoli agora vai. Porque eu olho o elenco do Santos perdendo o Gabigol, podendo perder outros jogadores, né? Sem dinheiro para contratar, já vai investir uma bala no Sampaoli, né? É uma interrogação, mas eu acho que é uma grande atração para o futebol brasileiro. É claro que se o São Paulo estivesse no seu melhor momento ou no momento de alta, ele não estaria aqui aceitando uma proposta de nenhum clube brasileiro, tampouco clube sul-americano. Um treinador que rompeu a fronteira da Europa, foi para um time importante, que é o Sevilha, com credenciais. Foi chamado para tentar apagar um incêndio na seleção argentina, não fez um bom trabalho, mas é claro que o fracasso da Argentina na Copa do Mundo, da Rússia, não se deve exclusivamente ao Sampaoli. Mas pegou mal, né? Esse fracasso foi construído com muita insistência pelos dirigentes argentinos que ficaram trocando de treinador, a história que a gente conhece muito bem. Então ele chega num momento de recuperação, de buscar de novo retomar um status que ele já teve. Então acho que vontade vai sobrar para o Sampaoli. Agora, o receio de um choque de cultura, depois de ter vindo da Europa. Se bem que a passagem pela seleção argentina pode já o ter ambientado novamente para como funciona o futebol na América do Sul. Mas é claro que é um treinador exigente, um treinador que gosta de dar o pitaco em tudo que vê, não só no time, mas na estrutura do clube. Não sei como é que vai ser a relação dele com as categorias de base do Santos, se ele também vai querer implantar algum tipo de sistema de jogo em comum. Enfim, mas a chegada de um treinador desse gabarito, eu acho que a gente precisa saudar e ver com ótimos olhos. Vamos ver. Espero que o Santos tenha condições de oferecer uma equipe à altura mesmo, a despeito das perdas que terá. Comenta-se que ele está tentando, que ele teria sugerido até a contratação do Valdívia. Eu não acho uma boa, não. Ele trabalhou com o Valdívia há bastante tempo na seleção chilena, mas o Valdívia acho que já... Ele já vem do Ganso, né? O Ganso ele jamais sugeriria, né? Então, porque eu já sugeri, já viu que não deu certo. Mas pense no lado bom, João. Primeiro, por falta de DNA ofensivo, que é uma coisa que o Santos cobra, ele não cairá. Não será por isso. Não será por falta disso. Segundo, que clube no Brasil, nesse momento em que a gente precisa tanto de técnicos com ideias menos reativos, que clube do Brasil, historicamente, seria melhor para ele trabalhar do que o Santos? Não tem. Terceiro, ele já está apitando, até pelo tamanho que tem. O Sampaoli é um técnico conhecido internacionalmente. Ele já está apitando em alguns casos, como, por exemplo, o do Bruno Henrique, que teria acertado com o Flamengo. Ele falou, não quero que saia. Tentativa de segurar o Dodô. O empresário do Bruno Henrique ficou bravo, inclusive, né? Porque quer, claro, o empresário quer sempre movimentação, né? Então, eu vejo algumas condições, é preciso, antes de tudo, uma coisa que também faltou no caso da seleção da Argentina, tempo, trabalho de gente que pensa futebol como o Sampaoli pensa, precisa de tempo. Tenho medo também do presidente santista, que me parece muito ciclotímico. Não sei se é verdade, mas especulou-se na mesma semana que ele acaba em Sampaoli depois de ter pensado em Dunga. Repito, não sei se é verdade. Se for verdade... É terrível. Acaba acertando. Eu acho até que ele acertou em todos os técnicos. Acertou com o Cuca. O Cuca acabou não ficando. Mas ele acerta no Cuca naquele momento em que ele fala, não, vou investir um pouco mais financeiramente num técnico. Ele acerta com o Cuca. O Cuca faz um bom trabalho naquele fim de brasileiro na medida do que poderia fazer. E, mais uma vez, acho que ele acerta com o Sampaoli. Mas é preciso tempo. É um momento muito particular da carreira do Sampaoli, em que, se há um ano atrás, um pouquinho mais, a gente falasse, nossa, o Sampaoli precisa mais do Santos do que o Santos do Sampaoli. Você seria internado como um maluco. Hoje é fato. E nessa história toda tem uma coisa muito legal, que é o reconhecimento ainda do peso do Santos no cenário, principalmente internacional, como clube de futebol do Brasil. O Sampaoli falou isso. Ele não escolhe o Santos à toa. Ele precisa se reerguer na América do Sul, que foi onde ele fez sua fama. Num time com lastro, Num time né? com lastro.
O Santos é um time com lastro, é uma vitrine desse ponto de vista, né? Teve 40 anos aí para os outros correrem atrás e ainda ninguém alcançou. O Santos tem esse peso, né? E o Sampaoli sabe disso. E conhece bem a força das categorias de base do Santos. E acho que talvez 70% das melhores notícias do futebol brasileiro nos últimos 15 anos vieram da Baixada Santista, de Robinho, de Diego, Em qualidade, Aganci e Neymar, e agora de jogador, Rodrigo. sem dúvida nenhuma. Né? E ele que é um treinador que gosta muito do futebol de velocidade, jogado para frente, objetivo, claro que deve ter considerado isso também quando aceita uma proposta dessa do Santos. Porque não é fácil aceitar. Ele poderia ter esperado, ficado um pouquinho mais numa posição cômoda, ele receberia uma proposta de algum clube da Argentina ou voltaria também a treinar no futebol chileno, ou de repente até um time de menor expressão lá da Espanha. Mas ele topa isso e concordo com o Celso. Não deixa de ser uma reverência ao Santos, isso e todo o seu passado e o seu presente também. Duas coisas. A Copa ficou... Eu acho que a imagem dele ficou arranhada pela rebelião do elenco. Ficou com fama. Quando a gente achava que ele tinha tamanho para se impor diante daquele time, pegou mal, né? Foi uma coisa feia, uma coisa meio pouco profissional, né? Ou amadorística. Foi meio varziano, né? O que aconteceu com a Argentina, os caras falando, não, tipo, a percepção foi essa, né? Esquece o que esse cara tá falando aí, vamos jogar do nosso jeito, e não adiantou também. Achei bem esquisito. Outra coisa, não sei o que o presidente do Santos prometeu a ele, mas em se tratando de um cara com vivência internacional, inclusive fora da América, treinador de seleção argentina, cara que tem uma cultura não só futebolística, eu acho que nesse caso você tem que garantir pelo menos um ano, porque senão o cara talvez nem queira se meter com a base, porque ele sabe como é que funciona no Brasil, 3 meses, 5 meses, 6 meses de demissão. Ele fala, por que eu vou tentar fazer no curtíssimo prazo alguma coisa que dê resultado para deixar uma boa imagem, pelo menos. Agora, se você fala para ele assim, olha, está aqui garantido, se eu demiti-lo antes, eu tenho que pagar 1 bilhão Então, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, estamos casados durante 1 ano para você poder ir lá nos meninos, ver o que te interessa, você ter planejamento, para você poder construir uma coisa com uma... Claro, tem um lado rápido do futebol jogado e o outro de implantação de um sistema, de contaminar as pessoas, de fazer cabeças sobre a sua... Né, usar o Renato, né, como um elo de ligação nessa nova função. Então, acho que mais do que nunca, como diria Fausto Silva, ele precisa de tempo. E acho que o Santos seria um acordo bom, acho que para os dois, porque para o Santos também interessa você garantir o Sampaoli durante o período maior, porque ele é um treinador que tem vitrine, né? Começa a fazer um bom trabalho, faz um primeiro semestre bom, é muito natural que você possa pensar que chegue um convite de algum time da Espanha. Chega um Real Sociedad, um Valladolid, ou Universidade de Chile, de novo, time faz brasileiro. uma proposta. E a gente sabe como é que é. Um time brasileiro com mais dinheiro, não está bem no Campeonato Brasileiro, pode querer tirar o São Paulo. Pode ficar seduzido. E é interessante para o Santos também garantir, em se tratando de um nome de peso, a permanência dele por mais tempo. Vamos lembrar o que aconteceu no São Paulo com os 2 treinadores que ele teve estrangeiros. O Osório foi para a seleção mexicana e o Balsa para a seleção argentina, que depois também chamaria o Sampaoli. E é um ano bom para dar tempo para ele. É um ano bom, porque você começa com o estadual, tem a Copa do Brasil, Sul-Americana, não é o ano das grandes pressões. Libertadores, né? Não, o Santos não está desesperadamente atrás de títulos. Não está atrás. O São Paulo precisa do Paulista muito mais que o Santos. Claro que o brasileiro é sempre bem-vindo, mas dá um trabalho para ele. E uma outra coisa importante, João, em relação até a outros estrangeiros.
ele começa o trabalho. Tudo bem que o Brasil quase não tem pré-temporada, mas ele começa no início do ano. Que muita gente chega com o bonde andando. Com um time que não montou, para tapar buraco, cobrir atrás de demissão do anterior. Não é o caso dele. Então dá para planejar esse trabalho. Acho que até o primeiro desafio dele é não perder jogadores. Você vê que se fala muito pouco de contratação do Santos, claro, fala-se do substituto do Gabigol. Isso não tem como fugir. Agora, o grande desafio seria não perder o Vanderlei, o Vitor Ferraz, o próprio Dudu, que fez um campeonataço Pituca, na lateral esquerda, o Pituca, Bruno Henrique. o Bruno Henrique, só ainda botamos meio time. Porque o Bruno Henrique é bem provável que o Sampaoli faça reviver aquele Bruno Henrique espetacular do ano retrasado. Um vai depender do outro. Ou do ano passado, né? Que ainda não acabou o 18. É o tipo de jogador de escape que ele vai precisar. Onde vai arrumar um cara com a qualidade? E, do Bruno e Henrique tem de um ano alguma atrás? sondagem, pelo menos, para a vaga do Gabigol? Ou o Santos vai improvisar? Porque centroavante mesmo não tem na Vila, né? O Rodrigo é o quê? E o Rodrigo vai perder logo. Logo, né? Que vai para o Real Madrid. Esse já tem que começar o trabalho sabendo que esse Eu ele tenho vai ouvido críticas ao futebol do Rodrigo, que será que é o fato de Ele- estar com a cabeça em Madrid? É um garoto, né, irmão? É aquela oscilação do garoto. Todo mundo sempre, a primeira coisa que fala, porque o garoto acertou, porque o garoto acertou. Mas é porque é garoto. O garoto vai Mas é um oscilar craque, né? mesmo. É o melhor, tecnicamente, é o melhor jogador que ele tem. Mas já E- sabe que não dá para pautar o trabalho por isso. E sobre o... Eu preciso confessar uma coisa aqui. Eu fiquei com medo de chegar atrasado, porque eu estava assistindo a reprise do Resenha com o André Plihal, com o Serginho Chulapa. Não só com o Serginho, estavam o César Sampaio, o Zé Elias e o Fábio Luciano. Foi o primeiro Resenha, há uns 3 meses, quando o programa mudou para sextas-feiras à noite, né? O primeiro foi esse aí, com o Chulapa. Porque eu quero falar de centroavante, então eu Serginho. vou lembrar. Eu quero dizer o seguinte, ali naquele programa, e eu tenho certeza que você pode assisti-lo no Watch ESPN, né? Acho que toda a programação está disponível lá. Assim, o que um centroavante ou um jogador profissional de qualquer posição não pode e não deve fazer no futebol. Está ali, a receita ali. O que não fazer no futebol, principalmente hoje em dia. Serginho Chulapa deu a receita no Resenha. Eu era um crítico, era comentarista na Rádio Gazeta. Eu me lembro que eu ficava louco da vida com o temperamento do Serginho, com o fato dele simular contusão, ou forçar cartão para não ir para Marília, para São José do Rio Preto, com a violência dele em alguns lances, né, de chutar o Mauro, o Vandevaldo Rangel, o Leão, o Ele tava na Juninho, ele não queria Tem uma saber. treta histórica com o Zé Teodoro, do São Paulo. Pois é, mas olha, eu dei tanta risada, eu achei assim, foi... Hoje, né, situando o Serginho numa outra, vira um folclore do futebol brasileiro. É assim, é imperdível as histórias. O César Sampaio, o Zé Elias e o Fábio Luciano, e o Plihal quase morreram de rir com ele, né? E o Fábio Luciano, já que o Santos está perdendo o Gabigol, que nem é centroavante, mas se deu muito bem na posição, e o Santos perdeu o Ricardo Oliveira já há um tempo para o Atlético Mineiro, né? Que foi uma perda terrível, porque o cara ainda faz gol com... aliás, os centroavantes que fazem gol no futebol brasileiro, muitos já passaram dos 33, 34. Ele, né? o Fred. O He-Man. Você teve, acho que o grande centroavante, primeiro surgiu o Richarlison, foi embora, depois surgiu no mesmo Fluminense. O Pedro, que acabou que se machucou. machucando. Machucado. Então, mas aí o Fábio Luciano faz uma observação que eu achei, assim, cirúrgica. Ele fala assim, olha, vocês estão vendo... Porque o Serginho, além das presepadas e todas as loucuras dele, ele foi um ótimo jogador, fez gol de tudo quanto foi jeito e tal. Enfim, e é um cara divertido, tem histórias alucinantes. Não perca esse programa, porque é imperdível. Se você não viu, veja. O Fábio Luciano chama a atenção para o posicionamento dele e para o interesse dele em fazer gol. Porque ele fala, o centroavante está ali, se ele não cumpre a sua função, que é botar a bola para dentro, ele não serve. Então, inspirem-se nos verdadeiros centroavantes, como o Serginho
chulapa, que está ali para fazer a bola entrar no gol do adversário. Nada mais, né? E que hoje os pais, os empresários e tal... Não, você vai jogar... Desestimulam. Joga na meia, joga aberto, joga na lateral, joga no gol, você pega bem no gol. Você vai se meter a jogar de centroavante, você faz um campeonato michuruca, não faz gol, pronto, sua carreira já era. Então, eles põem medo no menino que na várzea ou na base ou no campinho e tal, sabia fazer gol, mas agora, ó, você vai ter que fazer gol, hein? Chegou agora, vestiu a camisa do Atlético Mineiro. Você tem que fazer gol agora. Nós queremos Não, mas eu prefiro jogar na meia, não quero mais jogar de centroavante. Eu jogava lá porque o empresário, o pai, assustam o moleque. Raros assumem ser 9. Não, eu sou um 8,5. É verdade. Quase 10. Ninguém mais assume. Ninguém mais fala assim, eu sou centroavante, desde que eu vou lá. E o Gabriel Jesus assumiu, sem selo. Né? É claro que se você tem os jogadores, mas esses são raríssimos, um Careca, como o Coutinho, que eu não vi jogar, mas por tudo que se fala, o Romário. É claro que se você tem um jogador que, além dos gols, também é um jogador que você pode contar na mobilidade do jogo, esse é o ideal. Agora, essa história de jogar, não preciso de centroavante, e ninguém faz o papel do centroavante, aí não tem jogo. Pois é. Aí não tem jogo de futebol mais. Né? Você tinha antigamente os caras que eram só centroavantes e também eram beneficiados pelo fato de você ter 2 pontas aqui servindo. Dadá Maravilha talvez seja o maior exemplo disso. Dadá, o Rivelino, lá quando faz o cartão verde comigo, o Rivelino fala, e é verdade, você der uma bola para o Dadá, ele não consegue fazer 3 embaixadas. Mas ele era um exímio fazedor de gol pela colocação, aquela coisa do cabeceio. Né? Serginho. O Serginho era assim. E o Serginho, João, o Serginho, eu lembro na época, nós subestimávamos o Serginho, porque tínhamos Carecas e Reinaldos. Então, diante daqueles, nós achávamos o Serginho, com o perdão do sacrilégio, grosso. Né? Hoje, um Serginho seria tudo que todo mundo quer. Né? Um jogador de muita... Porque o Serginho também sabia proteger, fazia pivô, abria espaço. E não tinha medo de perder gol. Medo. Né? Ele ia lá para resolver. E você, talvez, com certeza você vai se lembrar que no começo, no São Paulo, o Serginho nem era o centroavante. O centroavante era o Mauro Madureira. E depois jogou no Pinheiros, no Atlético Paranaense. O Serginho, nas primeiras oportunidades que ele tem no São Paulo, ele entra de ponta esquerda. Aliás, é uma coisa muito comum na época. Não tinha espaço, jogava na ponta. O Toninho Guerreiro não jogou no Santos de ponta direita? Jogou e depois virou um monstro como centroavante. E depois o Serginho se firma ali no meio. Ele até contou que ele jogava na ponta esquerda, mas ele fala, com 1,90 m não podia jogar na ponta esquerda. Aí o Mirandinha se machucou, o Poi falou assim, vai pro meio. Eu fui no primeiro jogo, marquei 2 gols, fiquei por ali, virei centroavante. Então tem isso, né? O lado da psicologia. Por isso que eu tenho um lado meu que aposta no Sampaoli como um cara capaz de convencer corações e mentes. E ele é. Sabe? Falar assim, garoto, vem aqui. Por que você não quer jogar de centroavante? Se me disseram que você era um bom centroavante, lá fazia gol. Ah, então, professor, né, está com medo? Eu acho que ele tem essa capacidade. Está com medo? É o seguinte, aqui não é para ter medo, aqui é para a gente jogar bola e se divertir, ser feliz e tal, e você tem todo o meu apoio, nós vamos jogar um tempo, vamos jogar esse Campeonato Paulista com você de centroavante, que eu confio, na força, coragem. Aliás, está faltando isso em vários segmentos da vida, né? Isso ele sabe fazer, João, porque quem fez com o futebol chileno, o que ele fez, o futebol chileno era isso, era um futebol traumatizado, futebol que não ganhava nada, de jogadores presos, que não... Se ele tem zagueiros um pouco mais altos naquela seleção do Chile, ele tinha ido ainda mais longe, além das 2 Copas Américas que ele ganhou, o que não é pouco. Não, absolutamente. Quem fez isso pelo futebol chileno até hoje? Quem? Ninguém. 2 Copas Américas contra a Argentina. Peraí, nós estamos falando de um técnico realmente de estatura, mas que vive um momento, por conta do que aconteceu na Copa do Mundo, que ele precisa se reafirmar logo.
a gente percebe essa fome, que o Maurício falou em fome, a gente percebe que o Sampaoli sente isso. E ele vê no Santos o lugar ideal para que ele faça isso. Então, é tempo, é dar tempo para o homem trabalhar. E, de preferência, não perder os bons jogadores que tem. Porque a gente listou aqui 5 candidatos a sair que representam meio time do Santos, em todos os setores do campo. Estamos falando do goleiro, estamos falando de um bom lateral, que é o Vitor Ferraz. Estamos falando do Pituca lá na volância. O Dodô, o Bruno Henrique. Na lateral, em todos os setores do campo. Fora o centroavante que não tem mesmo. Esse vai ter que arrumar esse cara. O São Paulo parece que tinha interesse no Vitor Ferraz numa troca pelo Trellis, né? Sim, que seria muito bom para o São Paulo, né? Para o Santos não seria tão bom assim. É um titular, o Vitor Ferraz, o Trellis é um reserva, acho que não resolveria a questão do comando do ataque do Santos. E o Vitor Ferraz resolveria a lateral direita do São Paulo, que já tem outro ex-santista, que é o Bruno Pérez, que não foi tão bem quanto se esperava para substituir o Militão. Mas parece que esse negócio esfriou. O São Paulo centrou suas atenções no Pablo, né? Já foi muito dinheiro ali. Eu não acho que para o Santos seja interessante uma troca. Acho difícil São Paulo ter bala para bancar o Vitor Ferraz. Então, nesse momento, há uma tendência para o Vitor Ferraz ficar. E se eu sou o São Paulo, eu seguro muito esse jogador, que é um jogador importante, um lateral que não é apenas lateral, mas é um armador que vem muito pelo meio, ajuda na armação das jogadas. E acho que hoje é um jogador importantíssimo que não é para se dispensar, não. Eu tenho muita curiosidade, como é que o São Paulo vai lidar com essa questão do público pequeno da Vila, a tradição da Vila, né? O Pacaembu, porque ele chega desprendido de qualquer ligação com a história do Santos, né? Ele só deve ser um admirador da história do Santos. Aí chega... De longe, né? Nunca... De longe, né? Agora ele vai ter as rédeas, né? Vai jogar no Pacaembu, o Santos precisa de dinheiro, o time não quer, né? Precisa quebrar também essa coisa sabe? O Santos tem um histórico bom no Pacaembu também, não é que é um... Tem ótimo Não é que é uma terra inimiga, não, pelo contrário. O Santos tem o recorde de partidas seguidas em vitórias, recentemente, no Pacaembu. O recorde histórico é do Santos, não é dos outros, não são dos times da capital. Que ultimamente é o Corinthians, mas os times da capital jogavam muito no Pacaembu, ninguém conseguiu essa sequência. E tem o presidente, né, João? O presidente gosta de jogar em São Paulo. O presidente tem um pé em São Paulo. Houve um tempo até que o Pérez demora para ganhar a presidência do Santos, justamente por isso, porque ele é muito São Paulo e é menos Santos, cidade de Santos. E tem muita resistência também por causa disso. Agora, se o São Paulo perceber que, tecnicamente, o time pode conseguir melhores resultados na Vila, que é o que historicamente, em outros momentos, hoje não. A Vila já há um bom tempo não é aquele alçapão, porque realmente o público não tem dito presente, como dizia em outros tempos. É, né? 7 mil, 8 mil... Agora o São Paulo tem tamanho para teimar por isso, para brigar por isso, não só por isso. Essa questão dos jogadores, por exemplo, por que se ouve tanto o São Paulo? Fosse outro técnico, será que o Santos ficaria perguntando tanto se pode liberar o jogador ou não? Ele é um técnico com estatura. Mas, antes de tudo, um técnico com ideias, João. Com ideias que eu quero muito ver em prática. Porque mesmo o Fernando Diniz, que é um técnico de ideias, a gente já sabe mais ou menos quais são as ideias dele no futebol brasileiro. Os demais técnicos badalados aí, o Carille está chegando mais com uma perspectiva de voltar a ter ali as linhas, a defesa, a composição, são mal comparando, são ideias mais pobres em originalidade. O Sampaoli não. O Sampaoli no Brasil, para uma retomada de um futebol que antigamente era o futebol brasileiro e hoje não é. Hoje o futebol brasileiro, para consumo interno aqui, é o futebol da reação. Então ele vem oxigenar. Eu torço muito como torcia pela seleção argentina, embora achasse, logo que ele assumiu a seleção argentina, fala-se muito do fracasso da Copa, mas a decepção já vem das eliminatórias, quase não chega. Não é que ele desarrumou a Argentina está desarrumada faz tempo, né? Falaram para resolver ali. E o João comentava da curiosidade de ver como é que ele vai lidar com o elenco, né? Tem um problema central, acho que, da passagem desastrosa do Sampaoli pela seleção argentina, tem a ver com liderança.
ele não conseguiu se legitimar, mas daí também não é só culpa dele. Né? Chegou já num cenário muito desmoronado, numa panelinha de cobras criadas ali, gente muito forte, simplesmente é Messi, é Agüero, e Di Maria e companhia, para você se legitimar como um treinador cuja a história como treinador não está na Argentina, está fora. Né? E é muito difícil ali. Para ele, agora no Santos ele começa, enfim, um trabalho já desde o seu início, com jogadores que respeitam a estatura do Sampaoli. Então, acho que para ele exercer essa liderança, vai encontrar um caminho muito mais fácil. Ele não é um treinador do tipo boleirão, amigão da rapaziada. Ele é da linha do Bielsa, admirador do Guardiola, um estudioso obsessivo, né? E um apaixonado. E, então, a liderança dele vai muito mais por esse lado técnico e pela maneira obsessiva e intensa como ele trabalha. Eu espero, eu não sei quanto ele está ganhando, eu espero que o salário dele, a negociação, se teve luvas, quanto que o empresário levou, se é que levou, não sei, não sei nada. Eu espero que isso não comprometa a contratação de reforços pontuais, né? Nada, ninguém espera que o Santos faça loucuras, mas para que ele tenha material humano também para trabalhar. E já chegou sugerindo o Gilhote, o centroavante do Independiente. O Santos já... O Independiente não quis liberar nas condições que o Santos queria. Também o Santos achou um jogador já de 31 anos, embora 31 anos hoje não sejam aqueles 31 anos de antigamente, o cara ainda tem muita lenha para queimar. Mas o Santos achou um investimento alto. Eu achei barato o Serginho. O Serginho queria, quando estava no São Paulo, não queria ir para Marília no final de semana, né? E estava jogando durante a semana contra o Corinthians, acho. E o Zé Sérgio falou para o Romualdo Arpifilho, que era o árbitro, falou assim: Romualdo, ele vai forçar o cartão amarelo ou o vermelho, porque ele não quer ir para Marília domingo. Por favor, não dá cartão para ele. E ele disse que começou a bater em todo mundo para tomar o cartão para não ir para Marília. Marília longe para quem... Né? E o Romualdo nada. Aí terminou o jogo, não foi expulso, não tomou o terceiro cartão amarelo, não sei nem se era terceiro cartão amarelo, o segundo. Na época, acho que era três. E aí ele falou, putz, vou ter que ir para Marília. Não. Apareceu lá na vila, no treino lá, Ele falou, naquela época não tinha ressonância. Olha, é um malandro total, assim, mas assim, é impossível você não se esborrachar de rir, né? Naquela época, ele pegava no César Sampaio, no Zé Elias, naquela época não tinha ressonância. Então, senti, professor, doutor, tá doendo e tal, e não foi para Marília. Mais romântica também, né? Que permitia... Pois é. A cultura do futebol permitia esses deslizes profissionais que hoje são inadmissíveis. Né? Lembra que aconteceu com o Cueva, que se recusou aí para Mirassol, né? Levou um gancho, um esculacho. O mundo sabia. Sim, porque não dá mais para você dar esses migués, né? E só do Chulapa ter participado desse... E se se o Cueva jogasse metade do que o Serginho jogou, talvez ninguém ficasse sabendo, o Cueva, tudo bem, dessa vez passa, hein? Fora isso. E só dele ter participado desse Bola da Vez já é uma vitória, viu? Porque só comigo já... Do Resenha. Furou, do Resenha. Comigo ele furou em 2 Bola da Vez, 2 cartões verdes. Um dia eu faço um programa com o Serginho Chulapa, que é essa figura sensacional. Completou 65 anos nessa semana, né? O César Sampaio que trouxe o Serginho. O César Sampaio confessou que, com todos esses problemas e tal, era um cara genial, que foi o pai dele. Era o chefe, né? E dava dura. Ele contou a história do café lá? Do café com cigarro? Que ele mandava café com cigarro. Na chácara Nicolau Moran. César Sampaio. César começando lá, né? Vai buscar um café e um cigarro para mim. Falou, chefe. Foi lá. E disse que era longe o refeitório lá de onde eles estavam, na sala lá, na chácara Nicolau Moran, na Serra do Mar, onde o Santos concentrava e tal. E ele foi lá, ele falou, cigarro aceso, hein? Acendeu lá o cigarro com o cozinheiro, não sei, pegou o café e veio. E veio. Quando chegou, o cigarro já tinha queimado um pedaço. Aí deu o café, deu o cigarro. Você fuma, César? Não.
Você tá me chamando de mentiroso? Não, fumo sim. Porque ele era bravo. Ele era bravo, mas pô, muito legal. Por falar, para encerrar o Santos, nós escalamos a semana passada aqui no futebol... O da manhã. No da manhã. Bom dia. Bom dia. Com o Luciano Amaral, que, aliás, a gente estava assistindo hoje ou ontem no canal Rá-Tim-Bum um episódio do Mundo da Lua. E eu fiz o seguinte comentário: poucas crianças representaram com tanta grandeza o que o Luciano Amaral fazia no Castelo Rá-Tim-Bum e no Mundo da Lua. As reações, a inflexão, a capacidade de dialogar com Antônio Fagundes, né? com o Jean Francesco Guarnieri. Muito legal. Ele bem novinho, assim, muito bacana. Ele começou como ator sendo filho do Fagundes e neto do Guarnieri. Começou abençoado, né? Muito bom. E estávamos aqui com a apresentação dele. Eu, Mário Marra, o Gustavo Hoffmann e o Elano. Sim. E fizemos mais um... Final de ano, fizemos mais um... O melhor de todos os tempos. E o Santos saiu de campo, ou entrou em campo, com Gilmar dos Santos Neves, Ótimo. Carlos Alberto Torres, Mauro Ramos de Oliveira e Ramos Delgado, e o Lima improvisado na esquerda. Olha. Zito e Clodoaldo, Neymar, Coutinho, Pelé e Pepe. Vixe. E ainda deixou de fora O Edu. 5 times. Eu votei no Edu, mas o Neymar ganhou aqui na... E tivemos que fazer repescagem, tivemos que fazer junk and pop, para ir para o ímpar, porque empatava toda hora. Ah, fulano teve 3, o outro também teve 3, então tá difícil. Só tem uma característica que não desmerece em nada. 2 zagueiros centrais e 2 volantes. E mostra que o Santos, o jogador de defesa, o Santos sempre trouxe de fora. O que o Santos faz em casa mesmo é do meio para frente. Pode ver, Gilmar era goleiro do Corinthians, Carlos Alberto cria do Fluminense, vem novo, mas é do Fluminense. Ramos Delgado, argentino, Mauro do São Paulo. Exato. E o Lima era de casa, começou no Juventus. E a lateral esquerda sempre foi ali o calcanhar de Aquiles do Santos. O Rildo veio do Botafogo. Tem o Rildo, tem o Léo, que é um jogador marcante nos últimos tempos, acho que mereceria. Gilberto Sorriso. E o Gilberto Sorriso, que também era do São Paulo. Quer dizer, jogador de defesa feito no Santos, esse é um desafio. Eu gosto do miolo de zaga do Santos. Hoje, o atual. Hoje, o atual. O atual. Gustavo Henrique, talvez o Santos, Luiz Felipe. Talvez o Santos, em sua história, poucas vezes tenha tido jogadores de defesa em casa como tem hoje. Não? Os grandes santistas de todos os tempos são trazidos de fora. É verdade. É do meio para frente, não. Do meio para frente é tudo cria da casa mesmo, que mostra o tal do DNA. DNA ofensivo. Você sabe que Nunca tinha pensado nisso, é verdade. Se você pensar, olha, o caso da ponta esquerda, o Santos chegou a ter o Pepe em fim de carreira, o Abel e o Edu ao mesmo tempo. Tem clube aí que na história inteira não tem um ponta esquerda como um desses 3. O Santos chegou a ter 3 brigando pela posição, contemporâneos. Olha que loucura, que coisa incrível, abençoada, né? Nesse sentido, né? E esse time que você falou aí, não entrou, por exemplo, o Robinho. Aí vão dizer, não tem lugar mesmo. Talvez não tenha, mas é um cara fundamental na conquista da retomada do Santos. O Giovani não entrou. O Messias. Messias. O Giovani. O Edu para mim, o Toninho Guerreiro. Nossa. O Serginho. João Paulo. Joel Camargo. Rodolfo Rodrigues. Pita. O Rodolfo Rodrigues, para mim, assim, é o melhor goleiro que eu vi regularmente. Sabe aquela coisa de você ver o cara de quarta e domingo? Eu nunca vi um goleiro como o Rodolfo Rodrigues. Eu votei no Rodolfo, porque vira e mexe me pedem para fazer o meu Santos de todos os tempos, para um livro, para uma revista do Santos, para um programa de rádio, para um blog. Muda. Eu falei, da outra vez eu votei no Rodolfo Rodrigues, vou votar no Gilmar. E aí também não é nenhum crime. Toda vez que eu não voto no Zito, eu peço perdão ao Zito. Né?
para votar no Clodoaldo, mas então o Zito Santos... tem aquela coisa da liderança, né? E você vê o peso desses jogadores. Quando você fala Gilmar, Carlos Alberto, Mauro, você está falando só de campeões do mundo pela seleção brasileira, só isso. E pelo Santos, o Clodoaldo, e pelo Santos. O Gilmar, o Mauro, campeões... É uma qualidade muito grande, né? E o Elano falou uma coisa assim marcante do Zito. Ele disse que com a morte do Zito, o Santos perdeu um cara muito fundamental Referência. dentro... Não, como... Sabe, o homem sério, administrador, que conhece tudo, que estava sempre na vila, que aconselhava, que resolvia problemas, que era um paizão. O gerentão. Né? Um gerentão e um cara muito respeitado. Então, mesmo um presidente eleito, era difícil contestar alguma opinião do Zito, né? O Sampaoli já é de uma era, o Santos já há algum tempo vem com técnicos de fora. Sei lá, você pega aí, acho que o primeiro a quebrar isso foi o Castilho, quando ele ganha aquele campeonato em 84. Até ali, técnico, para vingar no Santos, era gente da casa. Lula, Antoninho, Pepe, Formiga, era só gente da casa. Quem quebrou isso Cabralzinho. Cabralzinho, levou o vice-brasileiro, era da casa, né? Da cidade. Aí tem essa quebrada com o Castilho, aí você tem Vanderlei Luxemburgo, Leão. Aí sim, gente de fora, mas mais recentemente. Né? Até porque antes também o Lula ficou de 54 até 67. Depois o Antoninho Fernandes pega e continua o trabalho. O Lula ganhou aqui na nossa votação como o melhor técnico. É o Lula, né? Apesar da história, que precisa distribuir a camisa. Mas... falam isso do Vicente Feola também, mas se você conversar com os jogadores, com o Lima, com o Coutinho veio aqui e falou... Coutinho falou assim, o Lula, o pessoal fala que o Lula deu certo porque o Lula que montou aquele time, e o Lula era bravo, e eu lembro que uma vez eu entrei no campo para treinar, ele me jogou uma camisa reserva e me deu as costas, eu peguei a camisa, não era a 9, eu fui atrás dele e falei, ô professor, o que houve? Você não está jogando bem. Você está gordo, você não está se esforçando, você vai treinar no time reserva e virou as costas. Tipo, corre atrás, porque senão eu tiro você do time. Diz que ele não era o Lula, bonachão, como muita gente pensa. E eu tenho certeza, porque se fosse... não ia ficar tanto tempo. Aqueles jogadores falavam assim, escuta, tira esse cara daqui, pelo amor de Deus, né? Esse cara tá fazendo o quê aqui? E os folclores, né? O Pepe brinca que uma vez, antes de um jogo, ele pegou 4 jogadores, um deles o Pepe. Eu quero ver vocês formando um triângulo. Aí o Pepe fala, mas triângulo tem 3 lados, nós somos 4. Aí ele fala, vocês entenderam. Essas coisas aí. Você põe 2 assim no... Você põe 3 num lado, né? Um no vértice aqui, outro no vértice aqui, outro no vértice aqui. E você põe... Atravessado. Aí faz um outro desenho, mas na cabeça dele era um triângulo, né? Com 3 num lado, né? Ele podia não saber se expressar tanto. Não tinha essa formação. O próprio Ele tem Antoninho conhecimentos profundos de geometria também. Também. Olha, eu adorei esse primeiro bloco do programa, adorei. Porque fizemos um programa especial do Santos por causa do Sampaoli, para você ver a importância de contratar alguém que pelo menos abre um leque, uma perspectiva de mudança, de modernidade, né? Um sopro de informações novas, né, para o nosso futebol, que anda meio capenga. Mas nós vamos falar dos outros clubes também e de jogadores, né, contratados ou que estão na iminência de serem contratados, ou pelo menos estão sendo tentados por clubes brasileiros. Mas ainda na questão, no assunto técnico, o Flamengo vai de Abel Braga.